Hoje vamos apresentar a palestra de Alberto Almeida, realizada no dia 20 de maio de 2012. O tema: menos mágoa, menos culpa e mais perdão. Com vocês, a palestra de Alberto Almeida. O nosso carinho do açaí na cidade maravilhosa. Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que existe e persiste no mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol do firmamento sem se pagar pelo seu foco opulento, a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charque, o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que se revele na brandura da terra pisoteada, esquecida a heroína da paciência que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo que preside em silêncio ao progresso de tudo. Perdão que se nos destaque na bênção da rosa, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre um diamante, desabrocha sobre um espinho, como a dizer que a vida, de caminho em caminho, não despreza ninguém. E alta, bela, generosa e fecunda, quer que toda a maldade se transfunda na grandeza do bem. Amigo, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrares sem sombra os instantes felizes, na seara de luz na qual a luz de Deus se insinua, reflete, é mais do que importante e essencial, perdoar todo o mal. E em tudo, no bem a que te dês, Deus espera que tu ames e perdoe outra vez. É uns fragmentos de Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier, intitulada Cantiga do Perdão. É uma temática, o perdão fundamental, que nós introduzimos com essa poesia para nos ensejar, entretecer que o perdão, ele está vigente em todos os campos da natureza. E que talvez nós não demos conta ainda da nossa necessidade de inserção, porque estamos dentro do cosmos, somos viajantes siderais e necessariamente somos convidados a lidar com questões de monta, às vezes pequenas, às vezes grandiosas. E para termos esse olhar, eu gostaria de convidar vocês a fazer um pequeno exercício de perdão. Eu poderia chamar esse exercício do perdonômetro. Mede a tua capacidade de perdoar. Quem quiser fazer esse exercício, poderá agora, nesse momento, fazê-lo. E quem não quiser pode ficar sentado. É apenas um jogo que fala no simbólico da nossa realidade interna. Porque quando as crianças brincam, a gente começa a perceber como elas funcionam. Quando os adultos brincam, eles colocam a partir da brincadeira as suas verdades. Então esse aqui que eu vou fazer agora com vocês é uma oficina do perdonômetro. É apenas perguntas que eu vou fazer para vocês e vocês vão responder fazendo o seguinte movimento: ou senta ou continua de pé, que estiver fazendo o exercício. Aceitam aqueles, pelo menos alguns, a fazer esse exercício? Então o exercício é simples. Você vai ficar de pé, se você quiser participar do exercício, eu vou fazer uma pergunta e você ou senta ou se mantém de pé. São umas 5 perguntas, talvez, para avaliar a tua capacidade de perdoar. E você já sabe se já está pronto, já pode até ir embora depois, dependendo do resultado. Então, quem quiser participar do exercício, levante, porque o perdão é uma atitude de quem fica de pé. Então, imagine que você vai sair desse seminário depois de muitas reflexões tupiniquins, à luz do Espiritismo naturalmente, e quando você chega bem ali na porta, um grupo
de crianças passam e quando você se dá conta, uma delas toma o seu relógio, ou o seu cordão, ou o seu colar e leva. Se você é capaz de perdoar num prazo de 7 dias, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Mas se durante 7 dias você ainda vai ficar com essa encrenca dentro de você, sente. Aí você segue. Você vai para o seu carro e nota que o seu carro foi arrombado. E você ficou surpreso com o arrombamento. Você não esperava. E olhou, levaram alguns objetos internos do banco que estavam por ali e levaram o seu som. Se você perdoa, fique de pé no prazo de 7 dias. Se você não perdoa, sente. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Você entra no carro, conseguiu perdoar, segue adiante, sabe que até 7 dias você vai conseguir perdoar. Aí quando você chega em casa, a porta da sua casa está arrombada. Você se surpreende, entra para ver o que é que houve, talvez um incêndio, uma entrada de emergência, e quando você entra na sala, a sua televisão e o seu som foram levados por alguém que arrombou a porta da sua casa num célebre 20 de maio, num domingo ensolarado. Se você perdoa até 7 dias de tempo que você tem para perdoar, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Se você não perdoa, sente. Aí você ficou meio assim. Você sabe que vai perdoar em 7 dias, você que ficou de pé. Entra e vai tomar um copo d'água, você está meio assustado. E aí quando você chega para tomar um copo d'água na cozinha, levaram a sua geladeira, o fogão e o micro-ondas. Se você perdoa em 7 dias, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Se você não perdoa, sente. Se você não perdoa, aí você ficou meio assim sem jeito, você não sabia se estava funcionando bem ou não. Aí você sai de casa para ver o que é que está acontecendo, e quando você sai de casa você se surpreende, porque nada disso aconteceu. É que você estava tão assustado, porque quando você chegou na sua casa, a sua casa estava sitiada pelos sem-tetos. Eles entraram e disseram, nem com polícia, só com negociação. Se você perdoa até 7 dias a perda da sua casa, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Mas se você não perdoa, sente. Olha, eu acho que casa no Rio de Janeiro é uma questão muito importante mesmo. Eu pensei que era só lá para o norte, com os movimentos dos sem terras e dos sem voz e dos sem teto. Mas no Rio de Janeiro também tem isso, né? O problema imobiliário é um problema sério no Rio de Janeiro. Não ficou uma alma, até as desencarnadas sentaram. Eu nem cheguei ao final do desafio na análise do perdonômetro. Estou tão frustrado. É a primeira vez que eu não chego no fim. Porque sempre ficam uns 5 ou 4 que acham que perdoam de pé. Eu sempre me perguntava por que Jesus falava tanto de perdão. Parece uma pessoa neurótica que fica repetindo as coisas. E ele só tinha 30 anos, 33 anos. O perdão, quando você vai lendo o Novo Testamento, é uma fala de muita recorrência. E não só de recorrência, na oração dominical tomada pela cristandade, quando ele vai nos ensinar a orar, ele necessariamente também inclui o perdão. Que a cristandade tomou isso num movimento de repetição ao longo do tempo e até ritualizou, esquecendo do significado que ele propunha enquanto ensinava aquela oração que ficou conhecida como Pai Nosso. E que Allan Kardec analisou com muita propriedade no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fui me dando conta que, efetivamente, ele fala demasiadamente no perdão, porque é também demasiado as demandas do perdão. Eu fiz aqui esse jogo simbólico
que são ocorrências do cotidiano e que podem acontecer. Eu fui da mais leve, eu ia chegar a mais grave, não deu tempo de chegar. Eu notei que quando eu tirei a geladeira, o fogão e o micro-ondas, eu causei um impacto no público, porque eu mexi com aquilo que é de substancial no espírito, o estômago. Mas o perdão é assim. Ele é uma necessidade como é o pão de cada dia. Essa semana vocês tiveram inúmeras ocorrências chamando-os ao perdão. É que a gente não se dá conta. Alguém que pisou no teu pé, no elevador, por exemplo, chama você para uma atitude de perdão. E você pode perdoar ali, dizendo, está desculpado, não foi nada. Que é isso? Imagine alguém que diz assim, desculpe, um jovem estabanado que entra e pisa no teu pé. Mas imagine que você está com uma unha encravada. Ele pede desculpa e você... Aquele elevador desce, você controla alguma palavra que pudesse sair com uma sonoridade desagradável, mas pensa, e vai colocando aquele jovem em algum lugar que não é muito saudável. E quando chega lá embaixo, tudo bem, está tudo bem, mas não está tudo bem. E às vezes, se você está subindo para sua casa, você entra em casa, se tiver o cachorro, você dá um chute no cachorro, ou dá um berro com a criança, e aí você ainda precisa assim de alguns 10 minutos, e às vezes de 1 hora, para simplesmente perdoar uma pisada numa unha do dedinho do pé direito, lá no cantinho que estava inflamada. Uma mesma pisada no pé tem um tempo diferente para a gente estabelecer o perdão. É imediato, uma desculpa, e não valeu muito esforço, não exigiu muito esforço, e uma outra que você fica o dia inteiro contando para todo mundo que aquele vizinho parece que ele é cego, e tão jovem, pisou no seu pé, e que só você não deu uma cotovelada nele porque você é espírita, ou então porque você já tem idade, e ele é um jovem sarado, e você... podia ter um desfecho infeliz para você. Você não é um Anderson, assim, que anda por aí. Você é um pobre reles mortal no ponto de vista corpóreo. São as demandas do dia a dia. Até as questões olímpicas, que envolve o perdão das grandes ocorrências, as grandes traições, as grandes lesões afetivas, as ingratidões, os abandonos não previstos, movimentos que a vida às vezes te traz, fazendo uma avaliação da extensão da tua capacidade de perdoar, porque ela mexe com toda uma série de arquivos que tu tens na alma, exigindo de você, para fazer face àquela situação, uma alta dose de amorosidade, porque o perdão, ele é filho do amor. Perdoar. A etimologia da palavra propõe isso. Doar inteiramente. Como quem faz um percorrido no Rio de Janeiro. Como quem faz um périplo. Como quem faz um pernoite, passa uma noite inteira. O perdoar é você fechar um processo de mágoa ou de culpa e fazendo um movimento de eliminação desses conteúdos de negatividades com um aprendizado e, portanto, com um crescimento. Então você pode precisar de um tempo, que é alguns segundos no elevador, para dizer, tudo bem, não foi nada, que é isso? Imagine. E você perdoa em alguns segundos. Você pode precisar de um dia para perdoar, de uma semana, que era a nossa proposição, de um mês, de um ano, de uma década, de uma vida, de algumas vidas. Há encrencas que tu trazes, que emergem da tua historicidade de vida, da tua historiografia espiritual, que você ainda não resolveu, ainda não conseguiu perdoar. E é interessante que quando a gente fala em perdão, as pessoas dizem, é direito, não tem nada a ver com isso, um espírito superior, parece que... Não diz, mas pensa que é superior. Ou então vocês, não quero nem saber disso. Não quero nem saber, porque está aborrecido, porque foi traído, porque o sócio passou para trás,
porque o vizinho extrapolou, porque houve um bulinamento da tua filha, do teu filho, porque houve processos graves. E você não quer nem ouvir a palavra perdão, de tão colapsado que você está. Esses conteúdos de vida, na verdade, eles são inerentes à vida de todos nós. E nós nem sabemos que trazemos rescaldos de situações de mágoa e de culpa que estão presentes em nossas almas até hoje. E que você não se dá conta que inconscientemente você denuncia isso, quando no perfeccionismo está sempre uma pessoa culpada. Se você é um perfeccionista, já pode assumir que você tem culpa para resolver. Você quer colocar as coisas sempre num lugar que ninguém coloca do seu jeito. Conviver com você só amando muito, na condição de esposa ou de esposo, porque é quase intolerável. O perfeccionista é difícil, porque para colocar um quadro na parede, ele passa uma semana medindo e tudo. Eu me lembro do meu consultório, tinha um quadro que ele ficava ligeiramente torto. Gente, o que ele incomodava os pacientes, os neuróticos. Ele dizia, doutor, tá. E aí eu ajeitava, ele ia, depois ele escorregava suavemente, num bailado. Os pacientes ficavam incomodados. Certa feita, um deles, mais neurótico, quando eu saí ao banheiro, ele foi e ajeitou. Ele não aguentou. E eu deixava aquele quadro assim, porque era um instrumento de avaliação. Tudo que a pessoa faz, é inevitável um psicoterapeuta estar lendo o comportamento. Ainda ontem, sexta-feira, eu fui reclinar a pessoa no divã, e quando eu reclinei pela primeira vez, eu disse, tira o sapato para você ficar mais à vontade. Ela tirou os sapatos, foi, papapá, e botou o sapato numa determinada posição. No final ela disse assim, o senhor já notou que eu sou assim um pouquinho conscienciosa quando eu faço as coisas? Eu digo, naturalmente. Eu notei como a senhora tirou o sapato, que a senhora se levantou, colocou o sapato, levantou-se do divã e foi colocar na cadeira, sobre a cadeira que a senhora estava sentada, colocou os dois sapatos juntinhos e botou bem juntinho, milimetricamente certos e na direção certa, todos apontando na direção da cadeira para frente. Ela disse, o senhor percebeu isso? Eu digo, naturalmente, eu estou aqui para lhe analisar também, lhe ajudar. Então eu notei que a senhora gosta de tudo no lugar. Como é que o senhor sabe? O senhor é médico? Eu digo, não sou médico. As pessoas perfeccionistas, elas são um desafio à convivência. Eu tinha uma amiga que me hospedava. Quando eu ia na casa dela, eu não conseguia passar pela cozinha. Era tão limpa a cozinha, tão limpa, toda branca. Eu ficava com sede, porque se eu tomasse um copo d'água, eu não sabia o que eu fazia com aquele copo. Porque eu tinha medo de lavar. Ele não tinha um lugar para colocar aquele, porque estava tudo no lugar. Que a única coisa que não estava no lugar era era eu. Então, andar naquela cozinha, eu tinha medo de sujar, porque era um brinco. Gente, é horrível. É horrível um culpado desse jeito. Eu não estou falando de toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que revela culpas extraordinárias, no qual você fere as mãos de tanto lavar, porque você tem uma necessidade de se limpar da culpa, e você projeta no corpo, e você lava as mãos querendo lavar a alma. Quando alguém faz alguma coisa assim muito vergonhosa, ela vai logo e toma banho. Ela toma banho porque ela tem uma necessidade de se limpar. E ela se demora naquele banho, porque ela está com vergonha de si mesma daquilo que ela fez. E quando é muito dramático, esse processo na alma, isso fica como um processo recorrente, um pensamento persistente e uma atitude ritualística querendo botar para fora aquela culpa. E esse é um processo dramático, porque você não sabe como é que você resolve isso, como é que você dá conta de poder lidar com isso. Porque você não pode tocar nas coisas, tudo que você toca você acha que vai ficar sujo, e é muito difícil conviver com uma pessoa que tem culpa num grau do toque, que é alguém culpado, e que se você perguntar para ele se ele é culpado, ele é capaz de dizer, eu não.
talvez ele diga assim, mas se você esperar e deixar ele refletir um pouco, ele vai dizer, eu acho que eu tenho culpa. E se ele refletir um pouco mais, eu acho que ele tem muita culpa. E se você ajudá-lo, você vai perceber que ele tem uma culpa que ele não dá conta, que a culpa é que conduz a vida dele, não é ele que conduz a vida dele. O toque não deixa ele sair de casa, o DOC não deixa ele fechar uma torneira, porque se ele fechar a torneira depois de ter lavado a mão, depois de ele ter asepsiado a mão com sabão, depois de ele ter quase acabado um sabão lavando a mão ali 1 hora, ele não pode tocar na torneira, porque senão ele vai sujar a mão de novo. Não pode tocar na maçaneta, e ele fica no sanitário público esperando alguém abrir a porta para ele poder sair, porque senão ele se suja de novo. É dramático. Mas não só nesses quadros psiquiátricos, nos quadros mais sutis, a exemplo do perfeccionismo, aquele que diz, eu tenho que fazer. Toda pessoa que tem esse comando psicológico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, quem tem que fazer está sendo obrigado, não está fazendo por escolha, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer é alguém que é culpado. Ou aquele que diz assim, por quê? O que foi que eu fiz? Acontece alguma coisa, a luz foi, caiu uma cadeira, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aquela pessoa que está sempre procurando puxar a culpa para si, também é uma pessoa culpada. Aquela pessoa que nunca diz não, você pode, posso sim, não pode, mas diz posso, ela é um prisioneiro de si mesma. E você pede uma coisa para ela diz sim. O outro pede uma coisa que na direção oposta, ela diz sim no mesmo horário e no mesmo dia. Um evento que ela tem que cumprir sem ter o dom da ubiquidade corpóreo, mas ela diz sim porque ela não consegue dizer não. Aqueles que querem agradar sempre, eles têm uma necessidade de agradar, e tudo que se lhe faz, ele é uma pessoa com postura subserviente, é uma pessoa culpada. Toda pessoa que se anula para agradar flamenguistas, tricolores, botafoguenses, vascos, banguenses e americanos e Paysandu, que é o melhor time do mundo, lá no norte, vocês não viram falar, mas vocês vão se surpreender, Neymar vai querer ir para lá, é um time, é uma pessoa culpada, é uma pessoa culpada. Culpado, portanto, é aquele que está sempre querendo trabalhar sem pensar. É aquele trabalhador que quer fazer 3 encarnações numa só. Já viram isso? Eu sei que não tem aqui, porque aqui é um lugar especial. Rio de Janeiro, numa cidade maravilhosa, só reencarnam espíritos maravilhosos. Aquela pessoa que é viciada no trabalho, e ela não dá tempo para ela, para o repouso, ela não dá tempo para tomar medicamento, ela não dá tempo para fazer o seu asseio, ela não dá tempo para cuidar da sua saúde física minimamente, ela não tem tempo para ela, é culpada, porque o escravo não cuidava dele, ele era apenas um serviçal do seu senhor, que era o seu dono. Nós ficamos a tal ponto dominados pela culpa, que a gente funciona como se fosse uma máquina ininterruptamente trabalhando. Ao olhar de alguns, esse fulano é um missionário, ele é um trabalhador, é impressionante, ele não para de trabalhar. Não, ele é um fugitivo de si mesmo, está querendo recuperar os seus danos internos através de um trabalho, e às vezes ele se atropela nesse movimento, porque às vezes ele exagera, estraga o corpo, entre estafa, se estressa, porque ele não consegue dar conta de tudo que ele quer dar conta, e a gente começa a perceber que ele já não é mais um trabalhador, ele é, na verdade, um serviçal escravizado à sua própria culpa. Vejam quantos comandos sutis eu estou dando para vocês, que falam da culpa, mostrando que a gente tem culpa. Mas no inverso também, quantas pessoas são azedas, não tem tempo bom. Já viram esse tipo de gente? Que acorda ruim, vai pelo meio do caminho atrapalhado e finaliza a sua noite diária irritado. Já viram? É o chamado, do ponto de vista médico, do umala. Umala é aquela pessoa pesada, que
que conviver com ela é difícil, porque nunca o tempo é bom. Se está fazendo sol, vai fazer calor. Se está chovendo, droga, vai fazer alagamento. Quer dizer, não tem tempo bom. Não, mas tem uma luz sempre no fim do túnel. É uma locomotiva no sentido contrário. Quer dizer, é um pessimista. Você não consegue resolver os problemas dele, porque ele é alguém agressivo e ele reclama de tudo. É alguém magoado, azedo, amargo. São pessoas habitualmente doentes da alma, porque estão intoxicadas de rancores que não resolveram nesta ou que trazem de outras vidas. Sem falar daquelas que são positivamente agressivas. Positivamente, no sentido declaradamente agressivas. Elas são pessoas beligerantes por si mesmas. Qualquer coisa elas querem resolver no braço, no tapa. Elas não medem quantidade de pessoas, elas fazem o enfrentamento. E dizem mesmo, não, eu posso até me matar, mas um leva. Quer dizer, ela é irracional. Ela é capaz de enfrentar uma gangue, estando solitária. Ela tem uma energia agressiva. Ela senta do lado de você, você já sente, você já fica tremendo, porque parece que você está do lado de um tanque a momento, ou de uma mina que pode ser explodida a qualquer momento. São pessoas pólvoras. Se você colocar uma faísca, elas incendiam e fazem um estrago. Todos nós, meus amigos, temos mais ou menos ou um ou outro, ou o que é mais comum, um mix dessas duas qualidades de experiências não resolvidas: rancores e remorsos, que fazem-nos experimentar na nossa vida uma baixa qualidade de vida, não obstante possamos ser uma pessoa respeitável socialmente, econômica, socialmente, bem postas, somos pessoas infelizes. Isso porque culpas e mágoas fazem parte do nosso processo. Todos nós nos magoamos com alguma coisa que ouvimos, que dissemos, ficamos nos culpados. Mas o problema não é a culpa e a mágoa. O problema é quando a culpa ela se consolida e vira remorso, e quando a mágoa ela se fixa e vira rancor, porque elas saem do status de aprendizado corriqueiro para se transformarem em problemas a serem resolvidos com muita energia de amorosidade. Então, a culpa ela pode se transformar em culpa tóxica, e aí nós chamamos de remorso. A mágoa, que é circunstancial, pode se configurar num ressentimento, num rancor. Aí é problemático, porque é desnecessário, porque é dor demasiada colocada dentro da alma. E isso tudo está relacionado à competência em você fazer um movimento de transformação desses conteúdos. Quanto de tempo tu precisas para trabalhar uma encrenca que atravessa o teu caminho? Qual é a tua demanda interna para poder resolver, de amor, para resolver um desafio de alguém que te convida a lidar com uma culpa ou com uma mágoa, com grande risco de se transformarem ao mesmo tempo em remorso, em culpabilidade tóxica e em rancor. E se você não resolve, a vida vai resolver por você, mas ensinando você a você mesmo, para que você aprenda com você mesmo. Porque ou você tira isso de dentro de você, como alguém que come uma comida estragada, sentiu e logo cospe ou vomita, ou você segura a onda e vai ter diarreia, vai ter cólica, vai ter febre, porque comeu uma comida estragada tóxica. E o teu organismo não aceita isso. Se você não colocou para fora, não estabeleceu um movimento de cura, o teu organismo vai se curar. Nem que seja morrendo, mas ele morre na tentativa de se liberar. E como nós somos reencarnacionistas, porque somos espíritas, você desencarna e leva a culpa e a desgraça do remorso e do rancor e leva com você para o mundo espiritual. E você já sabe onde vocês vão. E se você pensa que você vai resolver em algum lugar, também não resolve de todo. Às vezes você traz para outra vida e traz no corpo físico a marca das tuas encrencas. Como eu vi com um colega médico, psicanalista,
cardiologista, e queria aprender a técnica da regressão de memória. E me conhecendo, foi ter comigo para que eu pudesse lhe ensinar. E eu fui lhe fazer um manejo didático, ensinando-lhe a técnica. E eu disse assim: vamos fazer então um exercício. Deixa eu pegar esse teu câncer que você teve. Ele tinha tido um câncer e fazia menos de um mês ele tinha retirado o câncer da pele. Do ponto de vista dermatológico, do ponto de vista oncológico, ele estava curado. Ele fez uma ressecção do câncer da pele por inteiro e tirou, e não ficou nenhuma danificação celular. Os bordos, a margem que foi tirada, dava a autoridade ao profissional que fez a intervenção cirúrgica dizer: você está curado desse câncer. E eu então disse: vamos tomar isso. Ele disse: pois não. E nós fizemos o manejo terapêutico para lhe ensinar a técnica. Ele foi e se sentiu como um oficial inglês, manejando as conquistas que a Inglaterra estabeleceu na construção do seu império. E ele viu um garoto pelo qual ele foi se apaixonando, e num processo de reciprocidade, o garoto foi se afervorando emocionalmente a ele, em razão de uma convivência que foi se estreitando com o tempo, ao ponto de que quando o garoto alcançou a idade do adulto jovem, no final da adolescência, ele incorporou como marujo. E quando ele estava numa das conquistas, planejando a próxima invasão, abrindo um mapa para desenhar qual seria a estratégia do novo ataque, alguém do grupo se insurge propondo uma nova estratégia para aquilo que deveria ser a nova investida. Ele olhou, era o garoto, com 21 anos na época, propunha uma nova forma de lidar. Ele estranhou porque ele era o comandante. O garoto era um fedelho que tinha incorporado ao grupo de marujos fazia tão pouco tempo. E ele estabelece então um diálogo breve, e o garoto insiste, e a conversa vai tomando coloridos de agressividade. O garoto se aproxima dele e ele não acredita no que está acontecendo. Ele não consegue admitir que aquele garoto pudesse estar se comportando com ele daquele jeito. E então, no movimento que foi caminhando para o desforço físico, para a agressão física, o garoto saca de um punhal. E ele, bestificado, porque ele tinha aquele garoto como um filho, ele cruza os braços, estufa o peito, como uma mãe faria a um filho, mostrando a face num filho que ameaçasse bater nela. Ele pega um punhal e finca-lhe no tórax. O oficial tomba, vê-se fora do corpo e dá-se conta de que o marujo já estava mancomunado com outros e arrastam o cadáver na direção da caravela. E ele fica estupefato diante daquela cena. Ele não acreditava que aquilo estava acontecendo. Espíritos que tutelavam-lhe a existência, depois de algum tempo, o recolhem, levam para uma região espiritual e começam a atendê-lo. E à medida que ele vai sanando o sangramento e ressurge em seguida. E os espíritos repetem a intervenção de atendimento e volta a sangrar em nível perispiritual. Então, um dos benfeitores diz assim: enquanto você não perdoar aquele garoto, você não vai parar de sangrar. E ele então diz: mas se não era justo o que ele sentia? E o espírito disse: sim e não. Porque aquele rapaz que lhe tirou a vida era seu filho. Ele foi filho de uma relação que você teve com uma mulher portuária. Ela chegou e disse para você que estava grávida de você. Você não lhe deu credibilidade porque ela era uma mulher do porto, uma mulher de uma vida. Ela teve o filho e à medida que o filho foi crescendo, ela foi mostrando quem era o pai. A criança ficou apaixonada por você, como todo filho por um pai. E foi se aproximando de você, mas foi sendo envenenado pela mãe, que lhe dizia que você o tinha rejeitado. Então ele foi construindo uma relação de amor e ódio.
Ele amava você e odiava você não tê-lo aceito. E isso foi se misturando e ele adoeceu psiquicamente. E ele matou o pai que ele odiava, porque tinha um pedaço do pai que ele amava. Então você precisa perdoá-lo. Esse jovem médico saiu do transe, encerrada a sessão, e chorava copiosamente no leito. E dizia: eu preciso perdoar o meu filho. E ele me dizia que aquele espírito tinha reencarnado e agora era o seu filho. E que ele precisava fazer as pazes com esse filho. Esse espírito, ao reencarnar, acordou nele as memórias das antigas existências, evocou o rancor que ele ainda tinha, não tinha liberado-se de todo, e surgiu um câncer na superfície do corpo, na pele. Porque se ele não tivesse resolvido amplamente, o câncer surgiria onde? Dentro do corpo, provavelmente no pulmão, e talvez fosse fatal. E ele chorava e fazia menção ao filho pequenino, porque quando o espírito se aproxima de você, encarnado ou desencarnado, ele acorda no teu psiquismo memórias, lembranças. É por isso que quando uma criança chega no lar, ela faz ao lar febricitar, altera-se a psicodinâmica doméstica, muda o jeito dos personagens funcionar. Não é só porque o pequeno rei apareceu, porque toda criança que nasce é um pequeno rei em torno do qual todas as deferências lhe são feitas. Não, é um espírito que reencarnou. E ao fazê-lo, ele mexe com a mãe, mexe com o irmão, se tem, mexe com o pai, mexe com o avô, mexe com a avó, dependendo das relações anteriores, evocando memórias de amor ou memórias de ódio, evocando mágoas, evocando culpas tóxicas, que faz com que uma mãe às vezes desequilibre, às vezes o pai desequilibre, porque nós conhecemos as crises puerperais, maternais, mas imagine um homem enlouquecer todas as vezes que a mulher engravida, entra em surto. E isso aconteceu, e quando se lhe foi perguntar ao Chico sobre aquele homem que tinha a mania de endoidecer quando a mulher engravidava, e só quando ela engravidava, depois ele voltava para o normal, ele então revelou: ali estão o padre e a freira reencontrando-se. Ela engravidava e eles abortavam, e ficou o complexo de culpa no casal. Agora se reencontraram, se acasalaram, mas quando ela engravidava, acordava nele, que era o protagonista principal, que impunha o aborto. E quando ela engravidava, mexia com o remorso dele do passado ainda não resolvido. E ele então entrava num transtorno psiquiátrico, a exemplo das mulheres que sofrem as crises durante a gravidez ou pós-parto, nos quadros puerperais. Vejam que eu estou falando de que quando nós somos chamados ao enfrentamento de situações dramáticas, às vezes nós não conseguimos resolver em 7 dias, nem em 7 meses, nem em 7 anos, e nem 70 anos. Às vezes elas ultrapassam, dependendo do grau da ofensa ou da lesão que eu perpetrei no outro, dependendo da minha capacidade de amar e do tempo que eu vou mobilizar para fazer isso, usando a minha vontade. Porque a vontade, o querer, ele é decisivo para mobilizar o perdão a fim de eliminar as culpas e mágoas. Querer perdoar, desejar perdoar, faz uma diferença imensa, porque há pessoas que se fixam nas mágoas e nas culpas, intoxicando-se. E aí a direção está errada, aquilo não vai passar sozinho. E se a pessoa não resolve, diz o espírito André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, que esse processo vai em nível perispiritual e se converte em predisposições mórbidas e favorece as infecções microbianas.
A medicina haverá de estudar muito sobre isso para entender que por trás de uma vulnerabilidade a uma infecção tem alguém magoado ou ressentido num nível tão profundo que favorece uma vulnerabilidade numa determinada parte do corpo ou num órgão que faz com que aqueles vírus, bactérias, fungos levem a culpa de que eles são responsáveis. Não, eles são nossos ajudantes. Estão nos chamando a atenção que a gente tem uma encrenca ali. E é por isso que aquele vírus ali é devastador e consegue, às vezes, estabelecer lesões irreversíveis. Porque ter um herpes labial, ter um herpes intercostal, às vezes recorrente nas nádegas, é bem diferente de ter um herpes no cérebro e destruir o tecido cerebral e deixar uma pessoa abobalhada para o resto da reencarnação, como se tivesse sofrido um acidente de carro e tivesse lhe tirado um pedaço do encéfalo. Quantos experimentam esse tipo de dano? Olha-se para o vírus do herpes e diz: que vírus poderoso. Não. Tem que se olhar para o indivíduo e dizer: que mágoa que se converteu em rancor, ou que culpa que se transmutou em remorso, tão poderosos, no qual o espírito se fixou. E a única forma de reverter essa questão, na finalização de um processo do qual você precisa dar conta, é o corpo. Quando você não decide resolver a questão, a mãe natureza, através da dor, lhe oferece o processo de expurgo, de reflexão. E você aprende sofrendo. Mas não precisaria isso, desde que você mobilizasse a tua capacidade de amar. Porque o perdão é filho do amor. E quando eu falo perdão, eu estou falando de um caminho que Jesus propôs no Sermão da Montanha. Ele diz que para a gente ser misericordioso e, portanto, perdoar, é necessário seguir alguns passos. O primeiro é da humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes. Se você não tiver humildade, você não consegue perdoar. Nós, a maioria de nós, temos dificuldade de perdão porque somos muito orgulhosos. Nós não temos a capacidade de fazer o autoenfrentamento. Aí a gente chama: não, isso é uma questão de honra, é uma questão de dignidade. Às vezes é orgulho, não tem nada de dignidade e honra. A humildade é o primeiro passo dos passos que se segue para que eu possa conseguir o perdão. O segundo passo é o choro. E por isso vocês sentaram. Porque quando você é ferido, dói. Ninguém pisa numa unha encravada e sorri. Dói e você tem que... Você não precisa ficar desgraçado. E 3, 4 dias aquele: eu vou tirar a forra, eu vou pisar na unha dele para ele ver. Não precisa. Mas você não pode deixar de considerar que dói quando se pisa numa unha encravada. Ou seja, quando alguém te trai a confiança numa relação de amizade, numa pequena coisa. Por exemplo, você vai para um clube e o teu amigo te rouba a carteira, ou tira dinheiro da tua carteira. E você, depois de ser roubado, não sabe o que faz, a carteira desapareceu. Aí você vai com o diretor do clube e ele mostra na câmera quem tirou a carteira. Foi um amigo que você levou para jantar. Como é que você lida com isso? Como é que você lida? Quanto tempo você precisa para lidar com a frustração? Não é só da perda dos documentos, dos recursos, da carteira. É um amigo que está em xeque agora. A confiabilidade que você tinha naquele amigo, você não supunha que ele pudesse fazer isso. E aí você tem que fazer uma viagem, até do caráter, até da cleptomania. Porque há muitas pessoas cleptomaníacas que você não supunha. Eu atendo pessoas cleptomaníacas que nem o filho, nem o esposo sabe. E a mulher é cleptomaníaca. Ela diz: doutor, eu estou falando para o senhor que é a primeira pessoa a saber que eu tenho mania de tirar as coisas. Eu tenho tanta vergonha disso que eu não conto para o meu esposo, não conto para minha filha. Cleptomania: tira aquilo que tem, tira aquilo que não precisa. A mania de roubar, um processo psiquiátrico. Nós, lidando com alguém num evento desse que eu citei, você precisa elaborar essa perda. Então dói. Dói no mínimo saber que a pessoa é cleptomaníaca, se ela for. Mas se não for um defeito de caráter, seja lá o que for, você chora o segundo passo. Bem-aventurados os que choram.
Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Toda dor nos leva a um choro da culpa pelo que eu fiz ou da mágoa pelo que me fizeram. É necessário chorar, porque se não choramos, nós nos fixamos na dor, na autopunição, para tentar resolver a minha encrenca que eu proporcionei enquanto lesão aos outros, ou na heterovingança, na heteropunição, quando eu vou fazer justiça pelas próprias mãos. Não choro e vai dizer que vai ver o que vai acontecer, vou fazer o BO, vou flagrá-lo, vou me vingar, vou também trair, vou fazer. Vejo isso nas relações conjugais, um trai o outro, especialmente os homens em relação às mulheres, e as mulheres escolhem trair os maridos para se vingar deles. Isso é uma coisa burra, mas a gente emburrece quando a gente perde a conexão com a amorosidade, e a raiva do outro faz-nos fazer coisas que depois, que eram dramáticas, agora se transformam em cruéis. Porque ser traído é uma coisa, agora tentar corrigir a traição da qual eu fui vítima, traindo o outro e me traindo, eu faço um mix, e às vezes eu não dou conta e busco o suicídio para tentar resolver o problema por inteiro, agravando sobejamente a resolução de um problema que em si já era desafiador, lidar com uma traição. Chorar é importante. Enquanto Pedro chora e se levanta e se transforma num dos maiores discípulos, Judas segura e se trai, suicidando-se. Você escolhe o que você faz. André Luiz diz: Pedro usou o desabafo e se liberou da culpabilidade e voltou se reaprumando. Judas se segurou, agarrando-se na culpa, se intoxicou, virou remorso, e aí ele não conseguiu sair da armadilha de si mesmo, que nos impulsiona o remorso, e acabou por entregar a sua vida ao suicídio. E todo suicida não quer matar-se, quer matar a sua dor, como alguém que quer matar o carrapato e mata o boi. Eu não preciso matar o boi para matar o carrapato. Alguém que se mata quer matar a depressão, quer matar a frustração, quer matar a decepção, quer matar a falência econômica. Não quer se matar, porque isso é antinatural, mas acaba que confunde os objetos e mata-se, agravando demasiadamente a sua encrenca. Então, para perdoar, é necessário chorar. A vergonha faz-nos chorar. A dor da traição do outro faz-me chorar. Como me dizia uma senhora Alberto, eu aceitaria tudo, porque ninguém é obrigado a amar ninguém. Eu tinha dito ao meu esposo: se um dia você deixar de me amar e encontrar alguém, me diga. A nossa relação é uma relação de transparência. Porque se isso acontecer comigo, eu também vou lhe dizer. Mas nós não precisamos lesar um ao outro através da traição. Mais tarde ela viu, depois de muitos anos de casados, mais de 17 anos, ela viu ele com um comportamento diferente. Fez um escaneamento e descobriu que ele estava tendo um caso com a secretária. Foi com ele, o abordou. Ele disse: não, você está enganado. Ela disse: você está me traindo. Ele disse: não. E você está me traindo com a sua secretária. Ele disse: você está alucinando, vendo chifre na cabeça de cavalo. E assim foi. Não é. Ela foi se irritando porque ele negava. Ele se mantinha firme na posição, e o processo, que era dois, se extravasou para a família. A família se solidarizou com ele, porque ele era um homem muito correto, muito educado, muito afável, muito família, e começaram a dizer que ela estava atrapalhada. E como o processo não solucionasse em função das intervenções familiares, dizendo para ela que ela estava vendo coisas onde não tinha, levaram ao psicólogo. E o casal foi ao psicólogo. E chegando no psicólogo, o psicólogo avaliou e viu que ela estava com dificuldade. E ela ficou fazendo psicoterapia. E ela dizendo: ele me traiu. E ele: não. E o psicólogo tratando, disse: você precisa de um psiquiatra. Encaminhou ao psiquiatra. Ele a levou ao psiquiatra, marcou a consulta. Ela foi no psiquiatra sozinha, foi examinada pelo psiquiatra, encaminhada pelo psicólogo, e o psiquiatra passou um remédio. Ela trouxe a receita, chegou em casa, ele estava sentado à mesa, e ela me disse, eu joguei a receita diante dele e disse:
Você decide se eu tomo essa receita ou não. Se eu estou tendo um delírio, uma alucinação, ela é médica. Se eu estou tendo delírio, uma alucinação, eu devo tomar esse remédio. Mas se for verdade tudo que eu penso, eu não preciso desse remédio. Você é que decide, porque você é quem sabe aonde está a verdade. Tomo ou não tomo remédio? Ele baixou a cabeça e disse, não tome. Ela disse, doutor Roberto, as pessoas podem se apaixonar por uma outra pessoa, mas eu não consigo digerir a traição da confiança que eu tinha na verdade, de lidarmos com a verdade sempre. O fato dele ter negado já me machucou. Da família ter se jogado contra mim me machucou mais ainda. Dele ter feito a cabeça do psicólogo mais ainda. E de ser levado a um psiquiatra injustamente mais ainda. Então eu estou aqui diante do Senhor para o Senhor me ajudar a perdoar. Essa senhora fez um câncer de tireoide. Há dificuldade de perdoar. É necessário chorar. Porque quando a gente chora, nossa alma se abre. Porque todos nós somos aprendizes da vida. Não há ninguém que tenha um comportamento ilibado nos seus ensaios de acerto e erro, que não erre, porque é ensaio de acerto e erro. Vivemos um planeta de provas e expiações. E pode acontecer que alguém com um carro atravesse uma preferencial. Você pode fazer isso, sem se dar conta. E pode ficar vítima o seu filho. E você é chamado a se perdoar pelo seu filho, que depois fica deficiente. Ou o filho do outro, que falece num acidente de carro provocado por você. Você profissionalmente pode cometer um erro grave, dependendo da área, pode lesar uma vida por inteiro. Você pode fazer isso. Você não é excluso dessa possibilidade. Então precisamos ter humildade. Aprender a botar para fora, fazer a catarse na linguagem psicológica, na linguagem crística. Bem-aventurados os que choram. Para seguir um passo adiante, que é o da brandura. Porque o impulso de ter sido lesado pode me levar muitas vezes a fazer justiça com próprias mãos, matando o outro, lesando o outro e complicando mais a situação, ou a nós mesmos. Quantas pessoas eu atendo todos os dias em função de não resolver as suas encrencas? E vão para o corpo, porque elas agem no impulso, e no impulso nós só complicamos as situações. Ninguém resolve uma situação dramática impulsivamente. Precisamos ter brandura. Bem-aventurados os mansos. Seguindo-se, é necessário ser justo. Os que têm fome e sede de justiça. É o quarto passo. Porque nós não podemos ser lesados ou lesar sem arrumarmos essa situação. A gente não pode dizer, não aconteceu nada. E fica por dentro a raiva, a mágoa. Porque isso que a gente não resolve, fica dentro da gente. Qual eu vi nesses dias? A mãe humilhou o parceiro, porque simplesmente o parceiro foi mexer na internet e desconfigurou. E ela disse, então eu preciso fazer isso agora. E ele disse, não, deixa para amanhã. Na verdade, ele não sabia reconfigurar a internet. E aí ela foi e agrediu-o verbalmente. Aquilo que não merecia. Ela usou um volume inadequado e ele disse, mas puxa, você está dizendo isso? E começou a agredi-la. E aquilo foi humilhante, porque ela foi jogando em cima dele tudo que estava dentro dela, do qual muitas coisas ela não se lembra, de tão possessa que ela ficou. E quando ela me trouxe a situação, porque o esposo pegou a mala e disse, então eu vou pegar minha mala e vou embora. Já deveria ter ido, ela disse. Ele arrumou, pegou o carro, foi embora. Depois, no outro dia veio, pegou a mala, botou as coisas, foi embora. E ela disse, doutor Berto, ele diz que eu fui desproporcional. Eu nem me lembro de algumas coisas que eu disse. O que o senhor acha? Eu digo, não, eu acho que ele deve ter pelo menos uma boa dose de razão. Porque faz um mês que esse homem, que é o seu esposo, entrou numa rota de colisão com o seu filho, que é seu enteado. Filho dela, enteado dele, portanto. E o movimento foi de tal ordem que quase eles vão para um esforço físico. O garoto tem 17 anos, malhado. E foram para uma discussão. E na discussão,
O rapaz saiu de casa, foi para a casa dos amigos, depois dos parentes, e a gente vai para a casa dos amigos, dos parentes. Por um fim de semana é tudo de bom, mas depois de uma semana, foi bater na casa dos avós e arrumaram uma reunião de família. E ela, nesse interregno, esteve comigo e eu fiz as sugestões, mostrando os riscos que são as relações compostas na nova família, aonde entra uma briga no qual está uma mulher no meio de um filho e de um parceiro que não é o pai do filho, ou um homem que está entre os filhos de uma mulher, os filhos dele, e uma mulher que não é a mãe dos filhos dele. Isso é uma briga de crucificação, mata quem está no meio. E eu mostrei para ela a delicadeza da situação. Marcaram uma reunião familiar. O garoto disse: só se os meus avós forem para a reunião. Aí foram os avós, ele, ela e o parceiro. Quando começou a falar, o parceiro tomou a palavra inicialmente e foi se exasperando e foi falando: não, ele pode voltar, mas desde que ele obedeça as normas, que ele não traga a namorada aqui e transforma a nossa casa num prostíbulo. E saiu dizendo tudo numa agressividade. Aí o garoto olhou para os avós e disse: olha, é assim que ele me trata. Ele é assim que ele me trata desde cedo, desde criança, porque eles convivem há um bom tempo. É assim que ele me trata. O cidadão foi ficando mais irado e destemperou-se mais ainda, porque o garoto começou a confrontar, entregando para os avós. E então, num momento, já depois de ter feito grande parte do desabafo, ele levantou: tá bom, então vamos resolver essa questão. Estendeu a mão para o garoto, e o garoto não estendeu a mão para ele. Ele pegou, saiu e foi para o quarto. E o garoto ficou dizendo: sempre foi assim, mamãe. Ele nunca gostou de mim. Ele sempre me aturou. E eu não gosto dele também, porque eu não gosto de ser maltratado. Porque antes de sair, ele disse algumas palavras ofensivas, mostrando a raiva dele, e saiu. O garoto saiu com os avós e ela ficou com o parceiro. É lógico que essa mãe ficou ferida. Se você perguntar quem tem razão, a razão está com a verdade. E a verdade, no mínimo, se mostra em 4 horizontes: a tua, a minha, uma verdade que a gente não vê, que é a soma da minha e da tua, e a verdade, que é Deus. Nunca ninguém detém a verdade por inteiro. Nós temos apenas uma parte dela. E o outro tem uma outra parte da verdade, que às vezes não é a minha. Essa mulher não se deu conta que ela ficou magoada com o esposo. E o que é que ela fez depois de 1 mês e meio depois? Vomitou no parceiro. É lógico que a relação já tem suas dificuldades, mas ela ficou doída por conta do filho que está com os avós. Ficou doída porque ele não conseguiu equacionar na reunião, tomou uma posição beligerante. E ficou doída porque ele tratava o filho dela durante muito tempo, na fala do filho. Mas que esse homem que fez isso? Era um homem que na sua família foi desprestigiado pelo pai, era o ovelha negra, era o que mais apanhava, era o que menos recebia carinho. É um homem que traz uma criança ferida dentro dele. Ele está cheio de mágoas não resolvidas que se converteram em rancor. É um homem machucado, dominado por uma criança interna que não foi suficientemente amada pelos seus pais. E essa criança, lesada, mutilada internamente dentro dele, o vitima, o sitia, o encarcera e domina o comportamento dele, que é agressivo. Mas na verdade, todos são lesados. Todos, absolutamente todos. A justiça é a necessidade que eu tenho de refazer o caminho, mas eu não refaço matando-me ou matando o outro. Mas a consciência, ela só me dá o perdão quando eu sigo o caminho da justiça. Eu preciso resolver dentro de mim a encrenca, senão não consigo perdoar. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, eles me impulsionam a necessidade de eu querer acertar, de eu querer fazer para o próximo passo. Humildade, o choro, o desabafo, a mansidão para não agir impulsivamente, dar tempo ao tempo para poder olhar melhor a situação, e a necessidade de fazer com que a minha consciência se reaprume cosmicamente, perdoando o outro, se auto-perdoando, faz-me caminhar então para o 5º passo, que é o caminho da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Então eu quero dizer a você
que você é incapaz de perdoar alguém se tu não fores capaz de perdoar a ti mesmo. De que o perdão ao outro é um reflexo do perdão a si mesmo. Porque o auto-perdão também diz respeito à tua capacidade de te auto-amar. E só se ama quem é humilde, quem sabe chorar das suas próprias dores, quem busca cultivar a mansidão e busca colocar a sua consciência na direção da justiça cósmica, harmonizando-se com o divino. Esse é capaz de entrar no caminho da misericórdia e fechar um ciclo de amorosidade, entrando na esfera do perdão para fazer um caminho de auto-perdão. E quem assim se perdoa está autorizado, está certificado para conseguir perdoar o outro. Toda pessoa que assim se trata com rispidez, com agressividade, que se coloca limites muito estreitos, não tem a menor flexibilidade de lidar com o outro. Toda pessoa que é cruel consigo é cruel com o outro. Toda pessoa que assim não se trata bem, não se bem quer, não quer bem o outro. Pode até tratar bem o outro, mas trata na fachada, por mecanismo de compensação. Mas não trata bem o outro verdadeiramente, porque a pessoa assim não se trata. É da lei, está posta. Amar o próximo como a si. Eu não consigo te amar se eu não me amo. Então a minha relação contigo, ela é reflexo da minha relação comigo. O perdão que eu devo dar a ti é o perdão que a mim eu me concedo. Se eu sei que eu sou capaz de errar, eu sei que tu é capaz de errar. Se eu sei que eu tenho pontos cegos, eu sei que tu também pode ter os teus pontos cegos. Se eu sei que eu sou capaz de trair, dependendo da circunstância, eu noto que você também é capaz de trair. E eu posso chorar por mim como posso chorar por você. E perdoar o outro quanto a si mesmo não é uma atitude de conivência, de cumplicidade com o erro, de fixação numa atitude destemperada de mau caráter, de validação dos erros. Não é isso. Perdoar-se é aprender com seus próprios erros e se tornar uma pessoa melhor, reparando as faltas. Porque o perdão, segundo Allan Kardec, necessariamente segue 3 níveis que são integrados sinergicamente. O processo do arrependimento e não do remorso. Arrependimento, a expiação, a catarse, a dor, botar para fora o sofrimento, e a reparação, porque sem reparação não há responsabilidade. Ou você assume responsavelmente o que você fez com os outros, ou você está se iludindo, dizendo-se que perdoou, e a tua alma sabe que tu não perdoaste, que isso é uma máscara social, que está nos lábios, mas não está no coração. Mas se tu fazes do coração, tu consegues fechar o perdão por esse caminho do arrependimento, expiação e reparação, e tu cresces e te tornas uma pessoa melhor, grandiosa, porque tu és capaz de te colocar socialmente, desde ao lado de uma pessoa do lar que te lesou, ou a quem tu lesaste, até no teu país, como Nelson Mandela, 30 anos de cadeia, ele sai e não tem uma atitude de vingança. 30 anos de cadeia não são 30 dias. E depois recebe um habeas corpus. 30 anos, ele sai, o poder veio pela mão, ele tinha toda a chance da vingança e não se vingou de ninguém. Aquele homem é um homem notável, porque ele saiu das bases da agressividade, da beligerância, para fazer um caminho de perdão. Sitiado pelo aprisionamento, ele sai e consegue se sobrepor, e a sua influência muda uma cultura num país, reduz de alguma forma o alto índice de rancores, porque os negros, dominados pela minoria branca, tinham muito ódio dos brancos, e a postura de Nelson Mandela na África do Sul dá ensejo que aquela população pudesse se mirar no comportamento dele. Então, o perdão é uma atitude de coragem. Só perdoa quem tem coragem. Quem é covarde não perdoa. O perdão é uma atitude responsável. Não é de conivência com o erro. O perdão, ele precisa de um tempo para que eu faça esse caminho desses 5 passos. A humildade, o choro, a mansidão, a justiça e a misericórdia. O perdão
ele não se faz assim subitamente, salvo se for uma coisa de pequena monta. E por isso vocês sentaram, e vocês foram honestos com vocês mesmos. Em 7 dias vocês não iam conseguir perdoar. É melhor eu dizer isso, de achar que eu perdoo, como muita gente faz, né? Eu conversava com a pessoa que eu acompanhava, e eu querendo fechar o remédio homeopático, fiz uma pergunta direta. Eu disse, e se você for roubado? Eu disse, se eu for roubado. Se esses garotos aqui de Belém, esses pivetes, me levarem a bolsa, eu vou nos quintos dos infernos. Gente, quintos dos infernos, mitologicamente, na mitologia grega, tem um inferno e tem os quintos dos infernos. É uma coisa pior do que o inferno. Gente, ela ia nos quintos dos infernos. Depois, ela jovem, eu atendi a tia dela e eu fiz a mesma pergunta. E eu disse, se você for assaltado? Ela disse, Albert, se um garoto desse me bater a bolsa, por exemplo, eu vou ficar paralisada, Alberto. Eu acho que eu vou ficar. Gente, parece que era uma previsão. Ela ia, a filha, a sobrinha, ia saindo de casa, a alguns metros da casa, no mesmo quarteirão, com a tia, os pivetes, na linguagem delas, veio e bateram a bolsa da Sheila. A tia saiu correndo atrás do pivete. Aqui disse que ia ficar congelada. Dando com a bolsa na costa. A que disse, a sobrinha, que ia correr até os quintos dos infernos, ficou parada, não saía do lugar. A tia, como uma grande velocista, foi. O garoto subiu numa bicicleta motorizada, uma monareta, e o outro, o comparsa, saíram, e ela, que ia ficar paralisada, chamou o táxi e disse, sigam aquela bicicleta. O táxi foi atrás, entra por aqui, entra por ali, aí de repente a bicicleta desapareceu. Ela quase dá no motorista de táxi. O senhor é um cúmplice desses larápios, desses gatunos, xingou o motorista de táxi. Nisso que ela está correndo, com aquela tranquilidade, com aquela serenidade incomparável, a outra ficou lá, que teve que ver gente da casa, pegar e levar ela para casa. Aquela que ia nos quintos dos infernos. A tia voltou para casa, pegou o telefone, telefonou para um amigo delegado. Disse, olha, Sheilinha foi assaltada, eu quero que você pegue esses vagabundos. Esse é o impulso. No dia seguinte o delegado telefonou, olha, fizemos a operação Pente Fino na cidade. Tem muita gente no pátio, você quer vir ver? Se vestiu e foi no pátio da central, no espelho unidirecional, para ver, e é aquele. E o delegado, aquela atitude familiar, corretiva, educativa, disse para ele, o que é que você quer que faça? Ela disse, deu uma surra nele. Eu olhando aquela mulher, eu disse, se você encontrar esse larápio na rua hoje, ela pegou e disse, eu não vou gritar ladrão. Eu já estava me escondendo embaixo da mesa com medo daquela senhora tão pacífica, que ficaria petrificada se fosse agredida. Vejam como é a ironia da vida. Nós não somos capazes de avaliar a nossa reação, meus amigos. Há pessoas que depois que fazem as coisas, dizem, eu jamais poderia supor que eu seria capaz de fazer isso. Como um rapaz me disse, chorando copiosamente, doutor, eu tinha um casamento tão feliz e eu botei tudo a perder no movimento de traição. E quando a minha esposa descobriu, porque era uma pessoa da nossa proximidade, eu disse para ela, não sei, porque eu amo você. Ela disse, como você me ama? Se você dizia as mesmas coisas para essa pessoa que você dizia para mim. Ele dizia, mas eu dizia para ela, mas não era a verdade. A verdade é para você. Mas como você quer que eu acredite se você a tratava usando as mesmas palavras? Porque a pessoa com quem ele se envolveu, a esposa desconfiou, fez o mapeamento, marcou o encontro com essa terceira pessoa, e a terceira pessoa entregou o parceiro assim, como um todo. Mostrou e-mails, mostrou mensagens telefônicas, assim, para acabar mesmo. E ele então, mergulhando dentro de si mesmo, ele dizia, a minha esposa não acredita, porque nem eu mesmo sabia, mas eu sabotei a nossa relação, porque eu não me sentia com direito de ser feliz com ela.
E aí ele foi mergulhando na sua história e descobriu que ele foi um garoto que, vivendo num estado do Sudeste, experimentou o abuso sexual por um homem que deveria ser um psicopata, que vivia no bairro, e ele tinha 10 anos. E esse homem o abusou, e ele não pôde dizer para os pais. A educação era uma educação muito rígida e havia muito pouco diálogo. Ele também não disse para as irmãs, que eram mais velhas. E ele ficou com aquela dor dentro dela, e sempre ele via o homem na rua, e tinha medo também do que a rua faria com ele, quando soubesse que ele tinha sido usado sexualmente por aquele homem. E não contou nada a ninguém. E ele disse, às vezes, eu estava com os meus pais e aquele homem vinha atrás da gente. Quer dizer, devia ser um homem psicopata mesmo. E ele disse, e eu me descobri que eu era uma pessoa imprestável. Essa foi a concepção que eu criei de mim mesmo. E eu não podia ser feliz num casamento tão bom, tendo filhos como eu tinha, tão amáveis. Eu descobri que eu precisava pagar para ser infeliz, porque eu era uma pessoa imprestável. Ele tomou como referência de que a criança foi violada por culpa dela. E como ela não procurou nenhum interlocutor para dizer, o que é muito comum nas famílias que não têm diálogo, ele ficou com aquela concepção de que ele era uma pessoa mal formada, porque só ele tinha sido estuprado. Ele não sabe quantas crianças ali naquela rua foram violentadas por aquele homem. Ele raciocina agora o que é que ele deveria ter feito como adulto. Agora ele raciocina. Então ele disse, eu fiz uma sabotagem, porque a minha esposa pode não acreditar, doutor, mas eu não tenho nenhuma razão para admitir aqui nesse espaço terapêutico. Eu amo a minha esposa. Aquela outra mulher, eu não sei pelo que eu fiz isso. Agora, depois de algum tempo trabalhando a minha mente, trabalhando o mergulho dentro de mim mesmo, veio essas memórias, veio nos sonhos. Eu acho que os espíritos têm me ajudado. E eu tenho sonhado com a violência sexual. Tenho sonhado de que eu, enquanto criança, sou um desconjuro, uma coisa imprestável. E eu fui descobrindo que, na verdade, eu fiz isso para me punir, mas eu não tinha o direito de punir a minha esposa. E ele dizia, se ela não quiser ficar comigo mais, eu aceito, ela tem toda a razão. Mas eu vou fazer tudo para que ela fique comigo, pelo menos para que ela sofra menos, porque ela não merece sofrer o sofrimento que eu me auto-impingi, porque eu não me perdoei por ter sido violado sexualmente. Eu quero dizer aos amigos que toda criança que sofre uma violação sexual, ela traz ódio, mágoa e traz culpa. Porque ela acha que ela foi a culpada por atrair o violador. E ela traz culpa porque toda criança bulinada sente prazer sexual. E por sentir prazer, ela sente culpa por sentir prazer. É um órgão erógeno. Mesmo numa criança, se você mobilizar a criança, ela sente prazer. Então fica uma miscelânea profundamente devastadora numa pessoa que foi violada sexualmente, de remorso e rancor, ódio. Esse rapaz disse-me, doutor, a minha dor foi tão grande que eu telefonei para minha irmã, que mora a 24 horas daqui. Quando a minha irmã soube que eu estava separado e que eu tinha sofrido, ela pegou um avião, doutor, veio até mim, passou mais de 24 horas no avião para passar um dia comigo. Vejam que beleza, né? A irmã mais velha. E disse, mano, eu preciso olhar nos teus olhos, eu preciso ver a tua dor, eu preciso ver onde tu estás acomodado, porque eu estou me sentindo culpada por não ter te ajudado. Ele disse, mana, mas eu não estou te culpando, mana. Eu estou apenas compartilhando fazer aquilo que eu não fiz e deveria ter feito. Eu devia ter te dito porque tu eras mais velha, talvez tu pudesse me ajudar. Mas eu não te disse, tu não tem por que te sentir culpada. A moça viajou para passar um dia com ele. Veja que beleza, né?
Ela disse: eu precisava vir aqui, o Skype não era suficiente para que eu pudesse eliminar a minha dor. Na verdade, ela veio resgatar uma dor de irmã, querendo proteger o irmão amado, sentindo culpa, é verdade. Veio, choraram demasiadamente abraçados. Ela olhou a nova casa em que ele está, recém-separado. A esposa com uma profunda dor na alma, porque foi uma decepção insuspeita, um comportamento correto, um homem alinhado, de repente teve um destempero. E ela disse: eu preciso de um tempo, eu não sei se eu vou conseguir, doutor. Falando com ela. A irmã passou um dia e voltou para o seu país. Veja que coisa bonita. O que faz os vínculos de uma pessoa um com a outra. Assim, eu estou colocando a vocês para dizer que há muitos comportamentos nossos que a gente joga uma toalha em cima, achando que resolve porque não lembra. Meu amigo, minha amiga, tudo que a gente bota embaixo do tapete, um dia vem para fora. É que nem vírus de computador, ele está lá. Quando toca no arquivo, ele vem e contamina os teus programas. Perdoar não é esquecer, esquecer é Alzheimer. Perdoar é lembrar, na linguagem do Evangelho, e não sentir dor. Eu lembro, mas aquilo não mais me incomoda. Eu lembro e gargalho daquilo. Lembro aquela falcatrua que eu fiz, o que me fizeram, e rio daquilo. Eu já superei. Eu recordo, mas não estou fixado na dor, porque eu não tenho mais a culpa tóxica dentro de mim. Eu não tenho mais a mágoa dilacerante dentro de mim. Eu superei, então eu posso lembrar. Ou às vezes eu já nem mais lembro, porque aquilo não tem mais um significado. Mas quando você fala: não, mas aquilo aconteceu, mas aquilo é passado, quer dizer, nem dá mais importância. Aí você perdoa. Portanto, o auto-perdão é a plataforma que se abre para que eu perdoe você. Vejam como é fácil perdoar. Quero ir encerrando, fazendo um fecho e lembrando uma ocorrência que está no livro de duas americanas que escreveram uma obra notável acerca das coincidências, que elas chamariam de pequenos milagres. E essa obra traz um evento sobre o perdão que muito me chamou a atenção quando li pela primeira vez. Era um jovem que na década hippie repudiou a orientação do pai, que emergente do campo de concentração, tentava impor de uma certa forma o judaísmo. E na medida em que ele tentou fazer isso, e o filho fazendo rejeições e querendo ir para a Índia, o pai, aconselhado pelos amigos em função de ser uma idade de muita instabilidade da adolescência, onde o adolescente quer ser ele, que isso era natural, que ele deveria aquecer. Mas quando o pai recebeu do filho a notícia de que ele deixava o judaísmo, o pai não conseguiu segurar a onda, porque fazia parte da sua tradição, o judaísmo, e do seu compromisso de honrar aqueles que foram seus familiares e que feneceram na Segunda Guerra Mundial. E estava no filho a esperança da manutenção dessa tradição. Então, o pai deserdou o filho. O filho sai dos Estados Unidos e Joey vai para a Inglaterra, se relacionando com Sarah, uma jovem também judia, que se inclinou nesse relacionamento com ele e deixou as tradições para trás. Ficaram de guru a guru, mergulhando naquela época onde era efervescente a mudança de comportamento social, religioso, político, ideológico, portanto. Anos depois, 6 anos depois aproximadamente, ele encontra um amigo em Bombaim, na Índia, e o abraça ternamente. E de repente o amigo diz: puxa, eu lamentei muito o que aconteceu com seu pai. E ele se assustou. Disse: como assim? Aí você não sabia? Seu pai faleceu. Aí ele disse: não, meu pai faleceu de quê? Disse: o coração, teve um infarto. E Joy então entrou numa crise. Não é possível que ele tenha falecido do coração. Ele faleceu de coração partido em função da minha atitude.
entrou num processo de culpabilidade tóxica atroz. Sara não conseguiu dar conta de contê-lo e de convencê-lo de que seu pai tinha desencarnado, simplesmente falecido na linguagem judaica. Então, ele sente a vontade de voltar para Israel e faz o movimento de culto à memória do seu pai, procurando retornar às tradições judaicas, o que gera em Sara um inconformismo. E ela, não obstante tenha voltado com ele para Jerusalém, não consegue manter uma relação, porque Joy ficou tão fincado no remorso que não deu conta de modo algum de assegurar a relação de felicidade. Sara disse para ele: você era minha alma gêmea, mas você simplesmente mudou o curso, e agora eu não mais reconheço em você o Joy que eu encontrei, que era a minha alma gêmea. Ele disse: infelizmente, isso é verdade, eu mudei, eu não consigo me desvincular, eu preciso fazer esse caminho e interromper o relacionamento. E ele, buscando a sua tradição, vai ao Muro das Lamentações, o que restou de uma história judaica e que é símbolo para o judaísmo de um culto afervorado. Ele percebia as pessoas em torno do muro fazendo as orações, ele se aproxima, detém as explicações, e como ele vira as pessoas fazendo movimentos e rezas repetidas, ele se informa, um segurança lhe diz aonde ele poderia tomar daquelas orações. Ele busca um rabino que estava nas proximidades e começa a fazer as orações e começa a pedir perdão ao pai. E quando ele está nesse momento, já encerrando a sua atividade frente ao muro, ele vê alguém que colocava um pedaço de papel por entre as frestas que estavam no muro. Ele pergunta e a pessoa diz: não, é que aqui tem pessoas, para uma outra pessoa, uma terceira pessoa, tem pessoas que incomodam Deus demais, acham que as orações não são suficientes, ficam mandando recadinhos para Deus, são pessoas atrapalhadas. E ele então sentiu a necessidade de mandar um recado para Deus, como se não tivesse sido suficiente toda a sua exortação, toda a sua fala. Ele pega um papel, escreve um bilhete para o pai. E quando ele vai colocar numa das frestas, porque eram muito poucas, ele consegue encontrar uma, quando ele coloca, cai um pedacinho de papel. E quando cai, ele toma do papel e ficou curioso. E quando ele abre, era uma fala direcionada a ele, que dizia: meu caro Joy, se um dia você estiver aqui e puder ler essas linhas, eu quero lhe dizer que eu te amo. Eu serei eternamente seu pai. E você, se sentir culpado, se sinta perdoado. E se você tiver possibilidade, perdoe esse velho bobo que lhe desertou. Eu te amo, Admas. O pai assinava. Ele tomou aquilo como um grande milagre. Era uma extrema coincidência, porque ele tinha acabado de escrever na mesma direção, pedindo perdão ao pai. Era como se Deus respondesse, colocando aos seus pés a resposta à sua súplica de perdão. Ele cai num pranto copioso quando um soldado o aborda para trazê-lo à realidade. Ele quase não acreditava no que aquilo pudesse acontecer. Aquele muro imenso, cheio de frestas e de papéis, ele pudesse encontrar uma resposta às suas angústias e pudesse então se reconciliar consigo mesmo. Foi tal o movimento de pacificação que ele procurou o rabino, que lhe auxiliara a princípio, e então se encaminhou para fazer um mergulho nas estruturas da tradição judaica. Depois de algum tempo, o rabino, sentindo a necessidade que ele tinha de poder criar um lar, em função da própria tradição judaica, que funciona nessa direção, disse: eu vou levar você a uma festa, porque a minha esposa é muito casamenteira, e ela tem uma pessoa especial, uma judia, para você, e eu acho que vai dar tudo certo. Marcou o encontro, e lá, naquele chá, ele foi com o rabino, apresentado à sua esposa, e ela foi então a uma sala onde uma mulher aguardava, onde ela presumia apresentá-lo,
e que ali, como um cupido, pudesse dar certo. E quando ele vai à sala, está Sara, a alma gêmea. Ele se aproxima, se surpreende, e Sara coloca que se desconectou dele, sofreu muito. E depois começou a fazer um mergulho nas orações e decidiu, por um instinto próprio, a retomar a sua própria tradição judaica. E mesmo sem ter mais contato com ele, fez um caminho dentro do judaísmo. E ela estava ali porque uma senhora tinha dito que havia um homem, um rapaz muito especial, que o seu esposo tinha conhecido, que fazia todo sentido em poder encontrá-la e conhecê-la, que talvez eles pudessem ser a alma gêmea do outro, quem sabe. Os caminhos de Deus trazem-nos essas excelências. A vida é tão maravilhosa, é tão fascinante quando nós facilitamos, porque ela sempre funciona a nosso favor, porque a vida é amor. A nossa disfuncionalidade está em função de nós não querermos observar os caminhos do amor, que é a vontade do divino expresso no nosso corpo, na nossa respiração, nos nossos batimentos cardíacos, e no convite a que as nossas relações assim se estabelecessem. Quando nos aproximamos de Deus, à luz do pensamento espírita, nós somos capazes de sentir o pulsar do coração divino. Parece que nós estamos no coração dele, ou o coração dele está no nosso. E a vida vai apresentando esses pequenos, entre aspas, milagres, essas coincidências extraordinárias, que são agenciadas pelos bons espíritos, porque nós fizemos alguma coisa, algum esforço, e a resposta do divino é, em boa medida, dando-nos de retorno aquilo que nós damos para a vida. Porque a vida é sempre um efeito eco. O que a gente semeia, volta para nós acrescido. Por isso é justo encerrarmos o nosso encontro e a paciência de vocês, lembrando Maria Dolores, na Cantiga do Perdão, na psicografia de Chico Xavier, falando-nos da natureza e convidando-nos a fazer esse mesmo movimento. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que existe e persiste do mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo seu foco opulento, a nutrir no longo itinerário o verme, a flor, o charque, o pó, o ninho, a fonte de horizonte, horizonte, quando for necessário. Perdão que se nos destaque na bênção da humildade da terra, que, generosa, acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Perdão que se revele na beleza da rosa acetinada, estrela formosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha sobre o espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém. E alta, bela, generosa e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrares sem sombra os instantes felizes, na seara de luz na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é mais do que importante perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o teu coração, o que vale afirmar que na senda de ascensão, em favor da glória que aspira na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal. E em tudo a que te des, Deus espera que tu ajudes, ames e perdoe, fazendo de novo outra vez. Obrigado.